Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol. Futebol brasileiro é a pauta, vencedores e perdedores. Quadro tradicional já aqui do canal Corneta Ball. Obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. Um vídeo saindo num dia um pouco diferente. Tivemos rodada no meio de semana no futebol brasileiro, mas não por isso vocês ficaram sem os vencedores e perdedores da rodada. Aqui é trabalho, como já diria Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, metade dos treinadores de futebol. Começaremos por vencedores ou por perdedores? Vamos começar pelos vencedores. Na última a gente começou pelos perdedores, para dar uma variada também. Apesar de que a gente começa muito mais com os vencedores, mas pode falar que estamos dando uma variada e também falando que vamos manter a tradição. Aí fica a critério do freguês. Já vou puxar aqui o meu primeiro, que é o atleta P do Internacional, que tem contribuições para gol assim absurdas nessa temporada. Disparado o time que o P mais participa. Eu vi que é uma média de um pênalti a cada 2 jogos no ano. É o time que mais fez gols de pênalti no Campeonato Brasileiro, que mais teve pênaltis marcados. E assim, bem mequetrefe dessa vez, hein? É o Internacional que, apesar de ter muitos pênaltis marcados, aparentemente não consegue aproveitar isso para vencer os seus jogos, né? Só o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, mas fica aí o destaque. Talvez seja o jogador com mais. O P tem mais participações para gol no Campeonato Brasileiro só pelo Internacional. Se for fazer essa análise, talvez é um dos principais ali. Talvez está ali atrás do Caio Jorge, do Arrascaeta, mas não de muita gente além desses dois. Deve estar empatado com o Reinaldo em número de gols. O Renato também é uma. Não fiz as contas, mas 100% dos gols dele no campeonato devem ser de pênalti, ou 90%. Nessa rodada ele fez um que não foi. Trago aqui a Tá, então. informação. Então aí, ó. Um gol do Reinaldo que não foi de pênalti. É um baita batedor de pênalti, diga-se de De passagem, passagem. já diria craque Neto. Trazendo aqui o meu primeiro vencedor, é o Palmeiras, que se recupera de uma derrota contra o Bahia na rodada anterior. Venceu o Vasco dentro de casa sem muita dificuldade, dá pra gente colocar assim. E algo que todo mundo destaca nesse time do Abel Ferreira é a consistência, é um time muito regular, que pode até perder um jogo ou outro, isso faz parte, mas 2 derrotas seguidas já fogem muito do padrão que esse time apresenta nos últimos 5 anos. E não foi dessa vez que perdeu 2 jogos seguidos. E além disso, foi o time que, dos 3 primeiros colocados, eles enfrentaram o Vasco na sequência, primeiro Flamengo, depois Cruzeiro e Palmeiras. E o time do Abel Ferreira foi o único que conseguiu ganhar do time do Fernando Diniz, que vem em crescimento. O Vasco tá tendo uma retomada, está conseguindo bons resultados, mas não foi dessa vez contra o Palmeiras, então coloco o Palestra como o vencedor da rodada e falarei ainda mais nos perdedores, que os seus rivais na disputa pelo título tropeçaram entre si. Com, cer- com certeza, né? E o Vasco falou aí que tá em crescente. Nesse jogo contra o Palmeiras não pareceu que estava em crescente, não. Foi completamente dominado. Um- Na metade do primeiro tempo o jogo já estava resolvido. Coloquei aqui nos meus vencedores Leila Pereira, que além de tudo isso que você falou pro Palmeiras, conseguiu um baita do empréstimo pro Vasco. Que provavelmente tem altos juros, né? A Crefisa, no caso, emprestou dinheiro para o Vasco. Eu vi que, inclusive, internamente isso deu alguns problemas, porque tinha gente descontente no Palmeiras que a Crefisa estava ajudando um rival do Campeonato Brasileiro, mas no fim das contas é mais dinheiro para Leila, né? É mais dinheiro na Crefisa, é mais dinheiro no Palmeiras com os resultados. Então, com certeza, ela está dormindo bem feliz hoje. E o marido dela é Vasco, né? Se eu não tô enganado. Essa informação eu não possuo. É, Confesso eu, que eu, eu já, eu não já estava vi uma, não estava preparado para essa informação. eu já vi umas histórias falando de que não sei se ela ou o marido dela era Vasco e depois viraram Palmeiras com a proximidade do patrocínio, mas já ouvi histórias nesse sentido. Se é verdade ou não, aí
é outros 500. Mas, puxando aqui mais um vencedor da minha lista, Lautaro Dias, que foi pro Santos, saiu escorraçado do Cruzeiro, né? Não vinha tendo oportunidades. A torcida fazia piadas pelo jeito como ele entrava em campo e não conseguia ser efetivo. Mas no time do Voivoda ele tá conseguindo ser útil, marcando seus golzinhos. Então é importante ver também como uma mudança de ambiente, novos ares ali, com novos companheiros, uma expectativa maior de ter mais minutos, pode fazer diferença na carreira de um jogador. E o Lautaro Dias, nesse início do Santos, está se mostrando um jogador mais importante do que foi na passagem dele pelo Cruzeiro. Futebol, assim como a vida, é contexto. Tem lugares que o contexto é favorável para você e outros que não. E é com esta frase que eu puxo o meu próximo vencedor, que já foi citado aqui no vídeo, King Naldo. O Reinaldo, que neste momento é o quinto artilheiro do campeonato, sendo um lateral esquerdo. E é impressionante como o Mirassol parece que deu uma sobrevida, né, na carreira do Reinaldo, que é um jogador mais experiente, com grandes passagens por grandes clubes, né? Jogou por muito tempo ali no São Paulo, jogou no Grêmio, e parecia que ele já estava em declínio na carreira nos últimos anos, mas agora ele foi para o Mirassol e tem sido um dos melhores jogadores do Mirassol, igual eu falei, é o quinto artilheiro do campeonato, sendo um lateral. E parece que vai continuar por esse ano, e o projeto do Mirassol parece que é muito bom, ele não parece que está próximo a uma aposentadoria, então parece que ele vai conseguir estender a carreira dele lá no interior de São Paulo, e por isso, e pelo gol que ele fez nessa rodada, como eu falei, né, por isso que eu sabia que ele fez gol nessa rodada e não foi de pênalti, então Reinaldo, o King Naldo, é um dos vencedores. E às vezes uma mudança de ares, como a gente citou no caso do Lautaro, você falou do Reinaldo, pode mudar tudo, né? Ele no Grêmio não estava bem, a situação do Grêmio na temporada passada foi horrível. Ele já teve momentos de muita crítica no São Paulo, mas é um lateral útil, assim, o que é muito bom para o nível de Série A. Às vezes, em um time já tendo um pouco mais de desgaste, ele pode não render tanto quanto em outros lugares. Foi para o Mirassol e está sendo um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Acho que ele, junto com o Juba do Bahia e o Kaique do Cruzeiro, são os três melhores laterais esquerdos do campeonato. Acho que dá para colocar esse top 3 aí. Provavelmente vão colocar algum dos laterais esquerdos do Flamengo também na disputa, mas consigo ver o mundo que são esses 3 os 3 melhores. Trazendo mais um vencedor aqui, o Botafogo, que nós já falamos várias vezes aqui que foi uma temporada abaixo, mas ele venceu o Bahia e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, apesar de tudo, de uma temporada conturbada, cheia de problemas, o Botafogo está entre os 4 primeiros do campeonato. Então, não consigo deixar ele de fora aqui dos vencedores. Na minha lista estava aqui David Ancelotti, é porque o Botafogo passou por momentos de crise. O Ancelotti é o primeiro trabalho dele, né, com o futebol como treinador principal. Chegou, mostrou boas coisas, depois o time piorou um pouco, foi eliminado de competições, tiveram muitas críticas em cima dele. O planejamento do Botafogo, como você falou, foi péssimo para a temporada. Mas agora que a poeira baixou um pouco, sabe, saiu a pressão de ter disputar alguma coisa, agora o Botafogo tá só levando o ano e quer se classificar para Libertadores sem grandes aspirações de título. Parece que as coisas estão indo, né? O Botafogo ganha um jogo aqui, aí empata outro, depois ganha, perde, mas consegue se manter ali no G4, no G6, que é hoje o objetivo do time, né? O time tem que ir para a Libertadores, senão vai ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem. E parece que pelo menos ele está tendo um pouco mais de tranquilidade nesse momento, que já não tem tanta coisa em disputa para ele conseguir trabalhar e amadurecer como treinador. Essa parte da Copa do Brasil, não sei se com a mudança do calendário, agora com todos os times da É, Série A entrando, o é, Botafogo pode ter dado uma virada de mesa, assim, entre aspas, para conseguir sim, participar da Copa do Brasil na próxima temporada. Mas se baita fosse o modelo informação, antigo, Matheus. ele ainda ficaria de Você está fora. correto. Acho que você está correto. E com relação ao vídeo sobre o calendário do ano que vem, que nós gravamos vídeo, confere aqui no canal se logo após terminar o vencedores e perdedores da rodada. Botafogo não vai mais poder ficar com aquela zona de empurrar o primeiro semestre com a barriga para só focar no segundo.
agora que o Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro. Às vezes é bom, né, às vezes para de fazer bobagem. O grande Exato. motivo das bobagens foi esse pensamento. Às vezes a torcida do Botafogo tá feliz. Trazendo aqui E mais um vencedor, Matheus. Ou pode você vai falar. falar? Não, pode trazer mais um. Os psicólogos eu ia falar de São Paulo, mas do Brasil inteiro, porque você tem torcedores do Corinthians no Brasil inteiro. E o que esse time prejudica o psicológico do torcedor é impressionante. A gente viu aí, cara, o ministro do STF e o presidente da República conversando sobre como o Corinthians faz eles sofrerem. Cavadinha errada do Yuri Alberto na rodada passada e esse empate com o Inter com um pênalti no último minuto dessa vez, né? Então, sim, o Corinthians mais uma vez faz um bom jogo, consegue sair na vantagem, não mata a partida e depois, no final das contas, né, se não girar a faca, não funciona. Kaká, eu acho que fez o pênalti ali do Inter, que a gente já comentou quando falou do atleta P, e o Corinthians, mais uma vez, não consegue ganhar uma partida. Tá em 13º agora no campeonato, que é muito abaixo da qualidade do time. O Corinthians gosta de trazer fortes emoções aos seus torcedores. Inclusive, eu brinco com alguns amigos meus. A cada jogo que o Corinthians tem algum revés inusitado, o Alexandre de Moraes deve estar vendo o jogo, ele deve desligar a TV e falar: o Bolsonaro vai pagar por isso. Alguém tem que pagar essa conta, então acaba que está sobrando muito para o ex-presidente da República, já que o Alexandre de Moraes não está tendo sossego junto com o time que ele torce. Inclusive, um vencedor extra dessa partida, Guinegão. Guinegão é de verdade. A gente já falou aqui, acho que no vídeo sobre a Copa do Brasil. De novo, quem quiser acompanhar vídeos sobre futebol brasileiro, futebol internacional, se inscreve aí no canal que a gente produz praticamente todos os dias. Guinegão, ele é realmente muito bom. E nesse ataque do Corinthians, que os teoricamente titulares, Memphis, Yuri Alberto e Garro, não conseguem ficar saudáveis para jogar todas as partidas, o Guinegão tem sido o cara que mais joga e tem jogado muito bem, tem feito muitos gols, tem mostrado que tem qualidade com a bola no pé também, e é um cara que vai ser difícil de tirar desse time. Sim. Provavelmente, conhecendo o Corinthians vai vender no final do ano, mas até lá é o cara que, para mim, hoje ele tem que ser titular desse time. Se houvesse justiça no futebol, ele não pode ir para o banco de reservas. E só um adendo: se você falou que o Corinthians vai vender ele no final do ano, eu vou além, vai vender por um valor Pro muito Zenit. menor do que ele realmente vale. Pro Zenit. Se for para ser É, assim, a gente fala o time também. e trazendo aqui meu último vencedor, que não venceu na rodada, mas o Grêmio, eu queria destacar aqui, já são 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. E está somando seus pontinhos ali para ir se distanciando da zona de rebaixamento. Os times que estão lá embaixo também parece que estão com muita vontade de disputar a Série B em 2026. Então coloca o Grêmio, tá encontrando uma consistência, chegaram alguns jogadores novos. Então, Mano Menezes parece que está encontrando soluções para evitar um rebaixamento. Não sei se vai muito além disso, mas esse risco acho que o Grêmio não vai correr mais. Especialidade da casa, né? Empatezinho fora de casa, pontinha aqui, pontinha ali. É É isso. isso. Mano Menezes entende disso. Perdedores? Vamos aos perdedores. Cara, eu trazer aqui meu primeiro perdedor, que é o atleta Sanabria, do Bahia. Assim, que o Bahia passa por um momento ruim. O Sanabria que veio agora nessa janela, né? Se eu não me engano. Veio do futebol europeu. Acho que o Cruzeiro tentou, outros times tentaram. Acabou vindo para o Bahia. E assim, sabe, o Bahia sai na frente, tem chance de ganhar o jogo, aí tem um atleta expulso, toma virada, a fase ruim continua e dessa vez a torcida tem mais facilmente um nome para culpar pela derrota. A fase do Bahia não tá das melhores, inclusive já pegando um gancho para os meus primeiros perdedores, que eu dei uma roubada, coloquei 2 em 1. Rogério Ceni, técnico do Bahia, que tá vivendo Falou na entrevista de novo, você viu? esse momento conturbado. Eu ia chegar aí.
de falar, não, aqui eu não entendi porque meu time jogou tão aquado, era praticamente um campo neutro, não tinha torcida. E o meu segundo perdedor nesse combo é a torcida do Botafogo, porque eu quero falar a verdade. 8.000 pessoas é sacanagem. Exato, não. E, inclusive, no Rio de Janeiro, entre as torcidas rivais, essa é uma das piadas que fazem com a torcida do Botafogo. Fala que a torcida inteira cabe em 3 combis. Inclusive, eu tenho um tio meu que morou no Rio de Janeiro, ele é flamenguista, morava perto do Engenhão, estava ali perto do Engenhão. Ele falou que teve um jogo que ele chegou e viu 3 ônibus. E ele comentou com os amigos deles do Botafogo. Mentira, a piada não é verdade. Não são 3 combis, são 3 ônibus. Eu vi. Então fica Ah, aí a zoeira que fazem com o Botafogo. 8.000 pessoas é muito pouco, independente se o horário é ruim, o dia é ruim, sabe, o time brigando por G4, investimento altíssimo, atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, temporada abaixo, decepcionante, sabe, não briga por título, mas, assim, 8.000 é muito pouco, 8.000 não dá. É no mínimo 15. Vamos lá. Mais de 20 para ter respeito. Continuando aqui em times que são perdedores, para mim são os 2 times da cidade de Fortaleza ou do estado do Ceará, para eu não entrar em conflito com as torcidas, Fortaleza e Ceará, que apesar de a situação na tabela ser um pouco diferente, né, Fortaleza 19º, praticamente já também podemos colocar como rebaixado, e o Ceará está ali no meio da tabela, mas os 2 times para mim eles têm uma característica semelhante. Se você for olhar inclusive aqui no site do GE, as bolinhas de vitórias e derrotas e empates, dá para perceber que são times que não conseguem dar sequência em bons resultados, sabe. Os últimos jogos de Fortaleza é derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, enquanto o Ceará é derrota, empate, empate, vitória, derrota. Então são times, assim, que não consegue engrenar, sabe? Ganha uma, parece que vai para frente, aí na próxima, tá, para. Aí vai lá, faz força, ganha mais uma, parece que a situação vai ficar boa, pá, perde. Então não consegue nessa sequência de bons resultados. O Ceará ainda parece que fora de casa vai muito bem, porque ganhou do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo fora, mas aí contra o Vitória fora perde, sabe? O Fortaleza ganha um jogo importante, não me lembro na última rodada, deixa eu conferir aqui contra quem foi. Foi contra o Sport, né, rival direto pela última posição, e aí você vai jogar no Castelão contra um São Paulo que também passava por um momento difícil, São Paulo que faz um gol e tem jogador expulso logo em seguida, mas você não consegue nem um empate, você toma mais um gol ainda e perde. Então, os times têm dificuldade ali em Fortaleza de ganhar 2 jogos seguidos, sabe, porque para mudar o momento da sua equipe, geralmente você tem que ganhar mais de uma consecutiva e os times de lá não conseguem. Exato. No caso do Fortaleza, não é 2 vitórias consecutivas que vai mudar. É demais pela situação que o time está Não, na mas tabela. pelo menos muda o ambiente. Sim, com certeza. E acho que a grande diferença que você destacou na classificação entre os 2 times se deve ao pré-mundial, onde o Ceará conseguiu encaixar ali alguma sequência boa e o Fortaleza estava muito abaixo. Se eles tivessem ficado nesse ganha, perde, empata aí desde o começo do campeonato, o Ceará também estaria numa situação bem mais complicada. Com certeza, né? É aquele negócio. Geralmente a gente dá mais atenção para os jogos no final do campeonato, mas a quinta rodada e a 38ª valem 3 pontos iguais. Exato. Trazendo mais um perdedor aqui da minha rodada, que você destacou o atleta P do Internacional como um vencedor, para mim o perdedor são os adversários do Internacional, que há 50% de chance de ter um pênalti contra o seu time, porque é uma média impressionante que o Inter tem de pênaltis a seu favor nesse ano. A sorte deles é que o Inter está sendo tão incompetente que nem assim está conseguindo ganhar os jogos. Mas vou colocar aqui que são perdedores porque muito provavelmente você terá um pênalti contra o seu time se ele jogar contra o Internacional. Pô, o Grenal aumentou essa média aí também, né? Foram 3 Três e perdeu o pênaltis. jogo. Deve ser, eu queria essa estatística. Quantos times na história do futebol tiveram 3 pênaltis a favor e perderam a partida? Provavelmente teve o Boca naquele jogo do Palermo, que ele perde 3 pênaltis.
Isso. Eu não sei o resultado daquele Vale, jogo, mas se você perder 3 pênaltis, vale, você não vai ganhar um jogo. vale pênalti que o juiz mandou voltar 2 vezes, mas sendo o mesmo O cara pênalti, errou ó. os 3, né, eu vi isso. Foi na Itália, né? Não Acho que foi lembro na que Liga Europa, a Roma bateu, teve 3 pênaltis, teve um pênalti que o juiz mandou voltar 2 vezes, o goleiro pegou os 3 pênaltis. eles trocaram de cobrador ainda, o cara bateu 2, Ah, mandou voltar os 2, perdeu, falou: "Não, não, esse cara não sabe o bater pênalti". próximo você bate. O próximo chegou, bateu outro cara e perdeu também. Então, Inacreditável. futebol é muito legal. Trazer aqui mais um perdedor, Samuel Lino. Samuel Lino, não especificamente por causa desse último jogo contra o Cruzeiro, apesar de que eu acho que ele foi abaixo, mas pelo contexto aí das últimas rodadas, eu acho que ele merece essa vaguinha. É um cara que foi contratado a peso de ouro para os valores do futebol brasileiro, contratação recorde, sabe, chegou com muita pompa, muita moral. O Flamengo tirou um titular do Atlético de Madrid, time de Champions League, jogador jovem, brasileiro com identificação com o clube, chegou jogando muito bem, mas o momento dele não é bom. Sabe, não é um jogador ruim, não tem feito más atuações, mas eu acho que pelo valor que foi pago, ele ainda não valeu, né? Ele ainda não se pagou. E justamente pelo preço e pela pompa, ele tem sido muito cobrado. E hoje, se você for olhar o time titular do Flamengo, você tem o Samuel Lino, mas ao lado dele você tem o Arrascaeta, que está jogando melhor. Você tem o Gonçalo Plata, que é muito bom jogador, tem muita moral com o Felipe Luiz também, tem jogado melhor. E você tem o Carrascal, que jogou muito bem, talvez o melhor jogador do Flamengo, pelo menos do ataque, nessa partida contra o Cruzeiro. Tanto é que quando o Felipe Luiz precisou mudar, o primeiro desse quarteto de ataque que ele tirou foi o Lino. Então hoje eu vejo ele perdendo um pouco, não de espaço no time titular, mas se tiver que mudar alguém no ataque, parece que ele hoje já é a primeira peça que vai ser substituída e por isso eu coloco ele como um perdedor. Ele chegou com preço e status de protagonista, né? De ser um cara que ia mudar o patamar não digo mudar o patamar, que o Flamengo já era favorito antes e continuaria sendo favorito, mas de elevar ainda mais o nível do time. Só que o porém é que ele nunca tinha sido protagonista nos outros times dele, ou pelo menos no principal time que ele tinha jogado, que era o Atlético de Madrid até então. Ele era um bom coadjuvante, ele jogava muitas vezes como ala pela esquerda, não era nem um ponta, e era de mais um operário para ajudar Griezmann, Julian Álvares, que eram os principais jogadores do Atlético de Madrid. E concordo com você, se a gente for pegar os números dele pelo Flamengo, eles são muito inflados também naquele jogo de 8-0 contra o Vitória. Ele fez 2 gols e 3 assistências, e se não me engano, ele tem mais uma assistência, tirando essa partida contra o Vitória. Então, tá devendo. Acho que talvez foi esperado dele algo que ele não é, de ser esse cara super decisivo, que ia chegar, que ia entregar, pelo preço que foi pago, mas ele também não tem culpa do Flamengo ter pagado 22 milhões de euros na contratação dele. Só que concordo com você. Hoje, quando olha, o Felipe Luiz olha para o time e pensa em opções para mudar o jogo, talvez ele seja o primeiro a ser sacado, como foi o caso no jogo contra o Cruzeiro. Né? De novo, você falou, você resumiu bem. Eu não acho que ele está jogando mal. Ele só não tem sido protagonista. E pelo valor que foi pago nele, esperava-se isso. Talvez seja justamente você falou aí que ele está mais acostumado a jogar com ala, como um ala e não como um ponta, que ele tem feito muitas vezes no Flamengo, talvez num esquema diferente ele possa melhorar. Aí você falou: "Ah, ele não é protagonista", não é, sabe, ele nunca foi. Eh, a pessoa pode nunca ser até o momento que ela começa a ser, né. A questão é que ele não conseguiu virar essa chave ainda. E outro perdedor aqui rapidinho, que nem tá na minha lista, mas que eu pensei agora quando você falou de alterações para mudar a partida, é o Pedro, né. Porque o Pedro era titular do Flamengo, teve toda aquela polêmica, foi para o banco, depois parecia que eles tinham se resolvido ali internamente, mas a questão é que desde aquele, de todo aquele alvoroço, é comum a gente olhar para o Flamengo e o Pedro está no banco. Nessa partida contra o Cruzeiro, ele só foi entrar depois dos 30 do segundo tempo. E hoje já é normal você ver o Pedro, nessa situação, porque o Flamengo está muito bem sem ele, essa é a grande verdade. Exato. Pedro.
vivia um grande momento, né, na temporada passada até se machucar. Ele se machucou, inclusive, na seleção brasileira, numa convocação justíssima, que ele era um dos melhores jogadores do Brasil naquele momento. Mas parece que desde essa lesão, não sei se tirou a confiança com um treinador que pensa num jeito de jogar diferente. Foi muito destacado no Mundial de Clubes a questão dele e do Arrascaeta não jogarem juntos. E se isso for levar para frente, na situação atual, para o Pedro fica muito complicado, porque o Arrascaeta é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro junto com o Caio Jorge. Então, se ele for ter que escolher um E dos dois, Matheus Pereira, o são 3 Arrascaeta top vai 3. ser destacado. O Matheus Pereira. Eu acho que ele está numa prateleira abaixo, mas ele é o que está mais perto desses dois. Eu acho que ele tá em crescimento, o Matheus Pereira. Eu não coloquei nos meus vencedores, mas pra mim, hoje, ele é o que tem jogado mais bola desses 3. É porque o campeonato inteiro ele estava atrás, mas agora eu acho que ele é o melhor. Enfim, próximo perdedor? Você Vou puxa aí? trazer aqui. Meu próximo perdedor é a arbitragem, porque teve confusão no jogo do Fluminense do Sport. Inclusive, estavam pedindo até anulação da partida por um erro de direito. Então, mais uma vez, chamando os holofotes para si a arbitragem. E no jogo Cruzeiro e Flamengo, o que o Ramon Abate-Abel saiu distribuindo cartão amarelo no começo do jogo, sem nenhuma explicação, foi impressionante. E aí é aquela coisa: você dá um amarelo num lance besta, você meio que segura o jogador para ele estar à mercê de qualquer lance ele poder ir para a rua. E estava um jogo muito pegado e acabou que esses jogadores que tomaram amarelo faziam faltas duras ainda e ele não tinha peito para expulsar. Ele acabou expulsando o William porque estava mais numa reta final do jogo, uma falta que acho que ele merecia o segundo amarelo mesmo. Mas foi uma arbitragem muito confusa. Acho que ele estava tentando manter o controle do jogo ali a todo custo e acabou se perdendo nos cartões. Ah, com certeza. Eu acho que não sei se ele não esperava um jogo tão pegado por Cruzeiro e Flamengo, serem 2 times de topo da tabela, serem 2 times que disputam um futebol bonito de se assistir, mas ele entrou no jogo, parece meio perdido, aí começou um jogo muito pegado, ele falou: "Ah, vou parar isso com alguns cartões e os caras vão entender". A questão é que ele distribuiu 5 cartões em 20 minutos do primeiro tempo, o jogo continuou quente, aí parece que ele pensou assim: "Ah, se eu continuar assim eu vou expulsar 3 caras antes de acabar o primeiro tempo. Calma, não posso mais dar cartão". Aí começaram as mesmas faltas que antes davam cartão, pararam de ser faltas de cartão, ele perdeu o critério completamente, e isso a gente sabe que irrita o jogador, porque se o seu adversário faz uma falta em você e não toma cartão, sendo que você fez uma falta igual anteriormente e tomou cartão, o jogador fica puto. "Ah, como assim? Esse cara tá de sacanagem". Isso infla, sim, a vontade do jogador, ele fica mais estressado. Jogador estressado causa mais faltas, o jogo fica mais pegado. Jogo extremamente intenso das 2 equipes, que são as mais intensas do campeonato, nessa questão de correria. Então muita dividida forte, muito carrinho, aí parece que a metade do jogo, ali, dos 20 do primeiro tempo aos 20 do segundo, ele tirou a mão do bolso, falou: "Não posso expulsar ninguém aqui, porque senão eu vou resolver o jogo". E continuou picando o jogo com falta, mas sem dar cartão, aí chegou no final do jogo e falou: "Agora eu posso dar cartão de novo". Aí ele voltou a dar cartão, deu cartão para o William nesse lance. Eu concordo que é um lance passível de cartão amarelo para expulsão, mas em lances iguais, por exemplo, do Alexandro, que também estava amarelado, ele não deu o segundo cartão. E aí fica essa questão, aí você dá argumentos para o outro lado falar que você está roubando, porque apesar de ser um lance que é aceitável o cartão, em outros lances iguais na mesma partida não foi de cartão. Sabe, o cartão para o Fabrício Bruno, porque ele reclamou de uma falta que ele deu a falta. Só que ele demorou para dar, o Fabrício Bruno foi reclamar: "Você demorou para dar falta". Ele foi lá e deu um cartão para o Fabrício, sabe. Então, assim, arbitragem péssima, jogo picotado. Ele foi o protagonista da noite, o nome dele provavelmente foi o mais falado dessa partida inteira no final. Ah, o que mais foi discutido foi ele, e a gente sabe que a arbitragem, eh, quanto melhor é, menos se fala dela. Então ele um grandíssimo perdedor, porque ele tá naquele, pelo menos para a CBF, parece que ele é um dos top 3 da arbitragem brasileira. Jogo grande, geralmente, ele tá incluído como árbitro. E nessa partida principal da rodada, eu acho que todo mundo assistiu ele ter uma atuação completamente perdida.
acho que dá Estava na para minha falar que lista de perdedores, inclusive. foi uma arbitragem confusa. Eu, conforme você foi falando, me veio à cabeça aqui mais um perdedor, que eu tenho mais um aqui, mais um bônus, que é a mãe do árbitro. Por quê? Ele chama Ramon Abate Abel. E esse nome está errado. Biblicamente, o nome correto seria Caim abate Abel, porque quem abateu Abel na Bíblia foi Caim. Traz aí a informação. Pô, eu ia falar, o errado foi a mãe, porque ela foi muito xingada no estádio. Achei que você ia falar isso. Mas, meu, você trouxe referências bíblicas. Você tá muito informativo hoje, Matheus. É o marido da Leila, Para é o time do marido descontrair. da Leila, é a é informações bíblicas. Hoje você chegou com um livrinho da informação debaixo do braço. E para fechar aqui os meus perdedores, Cruzeiro e Flamengo, porque os dois tropeçaram, viram o Palmeiras vencer o jogo. Dá para falar que é aquele jogo que não é ruim, mas também não é bom para nenhum deles. Talvez o Flamengo esperasse a vitória por jogar em casa, o Cruzeiro precisasse mais da vitória pela situação na tabela, por estar atrás, ter um jogo a mais que o Flamengo também, então era importante vencer esse jogo, mas era muito difícil contra o Flamengo fora de casa. E o Cruzeiro tem um agravante de que no próximo jogo ele vai estar muito salcado. Ele não vai ter o Caio Jorge, ele não vai ter o William, ele não vai ter o Fabrício Bruno. Menos mal que é contra o esporte. Exatamente. O time reserva de qualquer time da parte de cima da tabela tem que ganhar do esporte dentro de casa. Eh, também concordo com os perdedores, ia colocar na minha lista, mas tinha mais do que 5. Eu falei: "Ah, o jogo foi tão bom que eu vou dar essa passada de pano, porque pelo menos o jogo foi bom de assistir". Acho que os 2 times jogaram bem. Foi um grande jogo. Acho que entregou talvez quase tudo aquilo que as pessoas estavam esperando. Faltou o gol. Exato. E eu vou trazer aqui também o meu último perdedor. Pensei muito em colocar o Jorge Sampaoli, pensei em colocar o Clube Atlético Mineiro, mas eu vou aqui de Rony Rústico. Rony que não vive um bom momento no Atlético. eh, o ataque do Atlético, na verdade, como um todo, vive uma fase muito ruim. A gente já colocou o Hulk aqui como perdedor em outros momentos. Assim, o Rony tá em assim, muito tempo sem fazer gol, chutou 2 bolas na trave nessa partida, e o Atlético parecia que tinha virado essa chave, né, classificou na Sul-Americana com um gol nos acréscimos, depois foi lá e ganhou no Campeonato Brasileiro, então parecia que, assim, 2 vitórias seguidas, conseguiu a classificação, o time estava em má fase, mas finalmente o Sampaoli conseguiu implementar o jogo dele, ele é o cara que chegou para dar esse choque no vestiário e está conseguindo, o time está crescendo, está melhorando, os resultados estão vindo, e aí chega contra o Juventude, na Arena MRV, você empata em 0-0. Eu acho que, assim, resultado péssimo do Atlético. Continua, querendo ou não, perto da zona de rebaixamento, apesar dos jogos a menos. Jogo a menos não enche barriga. Tá 4 pontos do Vitória, que ganhou na rodada. E o Rony, que tem muito tempo que não faz gol, é um cara que foi contratado no começo do ano, pelo menos, por valores que se esperava dele um certo protagonismo que ele não vem tendo no Campeonato Brasileiro. E 2 bolas na trave é muito azar, né? É aquela coisa da fase do atacante. Quando tá iluminada, ela pega na trave e entra. Mas na fase que o Rony tá, ela vai pegar na trave e vai sair para fora, porque aí o jogador ele fica mais nervoso, mais ansioso para querer marcar o gol, aí acaba pecando um pouco mais nessa tomada de decisão. E o Rony, que eu acho que ele é um jogador subestimado pelo que ele fez no futebol brasileiro. Tratam ele como uma piada, mas ele foi muito útil numa era vencedora do Palmeiras. Mas ele não está sendo tendo a mesma efetividade agora no Atlético. Né? O torcedor do Atlético, o São Paulo, espera que essa fase vire para ele poder ajudar mais. Eu concordo, eu acho que, assim, ele é um jogador de sistema. A gente tem esse termo Igual pra o Tom Brady era um QB de sistema, né. Seria Rony Rústico o Tom Brady brasileiro? será? É o negócio, né, ele é um cara, assim, que para o sistema do Palmeiras ele funcionava muito bem, por muito tempo, é um atacante rápido, é um cara intenso, é um cara que briga muito, é um cara que sabe fazer os golzinhos dele ali. Se eu não me engano, ele ainda é o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores.
Então é um cara que foi decisivo muitas vezes, faz os gols dele, briga muito, ajuda na pressão, é uma ótima válvula de escape num contra-ataque pela velocidade dele, apesar de ficar impedido mais do que deveria. Mas no sistema do Atlético não tá encaixando, pelo menos ainda, e ele ainda tá com azar, né. Então eu acho que é um combo perfeito aí pra má fase. Exato. Eu falei todos os meus perdedores aqui. Os meus também foram todos. Então, primeiramente, a gente pede para você deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou dos vencedores, dos perdedores, se faltou alguém, se sobrou alguém, se a gente colocou gente mais do que deveria na lista. Compartilhe o vídeo com aquela pessoa que ficou frustrada com o empate do Cruzeiro e Flamengo, com aquele palmeirense que está comemorando que esses dois times tropeçaram, com aquele torcedor do Internacional que tem pênaltis várias vezes a favor do seu time, com todos os torcedores do Brasil, com todos os que não torcem no Brasil. Compartilhe esse vídeo com alguém. A mensagem é essa. Se inscreva no canal para a gente conseguir alcançar os 250 inscritos. Faltam 3. Você pode ser o 248, o 249 ou o 250. Ou quem sabe outro que seja. Mas o importante é estar se inscrevendo. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Falou!